Boa noite, Maria Cristina, tudo bem? Saudades. Falta um minutinho só. Se você tiver interesse, querida, coloca uma aguinha para fluidificar, tá? Só para lembrar. Água fluidificada, passe, prece, nunca é demais, não é verdade? Bom, já são 20 horas e 30 minutos. Vamos dar início com o estudo da noite de hoje. Então vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus Mestre Amigo, a nossa querida Maria Santíssima, a nossa intercessora, que nunca desampara. Pedimos, Senhora, a permissão para começar o estudo da noite de hoje. E pedimos, Senhora, que todos os espíritos suicidas e não suicidas sejam envolvidos nessa vibração de paz, nessa vibração de amor. Graças a Deus. Bom, então, boa noite, Marta. Bom, então hoje vamos começar, né? Continuamos no capítulo Homem, Conhece-te a Ti Mesmo, só que agora nós já estamos na segunda parte, porque como é um capítulo muito grande, não convém pular determinados detalhes, né? Então, dividir. Mas antes de começar efetivamente na segunda parte, vamos recordar o que foi dado no mês passado. Vimos que outros cursos faziam parte da reeducação dos suicidas, né? E uma das matérias que ia ser enxertada agora seria a ciência universal. Mas para fazer esse curso da ciência universal, era necessário 2 anos iniciado na moral cristã, com Aníbal de Silas, que falava sobre o Evangelho. E aí chegou a hora de estudar a eles próprios, né? Para eles poderem se conhecer intimamente, preparando-se para as futuras realizações. Mas antes disso, era necessário, ai que bonitinho, era necessário que eles pudessem conhecer a si mesmo, porque um dos problemas de todos eles, orgulho, vaidade, e não se conheciam. Eles simplesmente eram revoltados e ninguém estava preocupado. E na verdade a humanidade não quer se conhecer, né? Porque a gente vai se deparar com tantos fatos desagradáveis a nós mesmos que a gente prefere ficar na ignorância. Mas chegou a hora deles tirarem esse véu, né? E essa matéria, eles faziam exames pessoais melindrosos, porque era aterrorizante, porque eles precisavam vasculhar o orgulho, a vaidade, as paixões daninhas. E ter que mexer com essa situação toda é muito difícil, muito doloroso. E qual era o objetivo de dissecar, né? A vaidade, o orgulho e as paixões? Para que eles pudessem trabalhar o caráter, a consciência dele mesmo e a alma, que era a alma imortal. Então era necessário que eles tivessem esse profundo autoconhecimento. E quem era o instrutor dessa matéria? Epaminondas de Vigo, que nós já vimos na semana passada, que só a presença dele desnudava todos eles do disfarce inventados por eles para justificar todas as situações errôneas que eles cometeram. E isso era um verdadeiro suplício da natureza moral, porque o que mais dói na gente, no ser humano, é quando a gente tem a dor moral. É quando aquilo bate dentro do nosso coração e a nossa consciência não nos dá mais sossego. E qual era o objetivo dessa matéria? Esfoliar a própria consciência. Porque é na consciência que a gente vai se escondendo todos os enganos, todos os erros. E tirar todas as camadas colocadas pelo sofisma. E qual era o objetivo desse método, né? Reconhecimento de todos eles da inferioridade pessoal, para o método de elevação moral pela autoeducação. Então eles tinham que saber da inferioridade moral deles, para que eles pudessem estar de frente com eles mesmos, para que eles pudessem ter uma autoeducação. Eram eles que iam se educar, porque só nós podemos nos educar. Não adianta ninguém mandar a gente fazer alguma coisa, se a gente não quer fazer, a gente não faz. E os educadores dela, e quais seriam os educadores? Só para relembrar, Aníbal de Silas, que dava o evangelho, que eram os ensinos morais. Epaminondas de Vigo, autoconhecimento, que já começa o estudo falando conhece-te a ti mesmo.
que encorajava ao rigor de um ensaio para severas iniciações. E Soraya Omar, que são as leis divinas, né, que são os conjuntos das leis morais, que são exatamente 12, que fala da adoração, trabalho, reprodução, destruição, sociedade e outros. Mas aos domingos eles tinham o direito, né, de se divertirem, de descansar. Mas como o espírito suicida, ele descansa e carrega pedra, então nesse dia do descanso eles trabalhavam e se divertiam ao mesmo tempo. E Epaminondas de Vigos ministrou na aula passada, né, fazendo um feedbackzinho, o nascimento do globo terrestre. Assistiram ao nascimento e à progressão lenta do globo terrestre. Os grandes cataclismas para a formação de oceanos, rios, os adventos dos continentes e as primeiras sinais de vida. Então, na aula passada, foi dado isso tudo com muita riqueza, e ele, apesar da pequenez que eles se encontravam, né, mas o tanto que eles conseguiram assimilar dessa aula através do holograma, né, vamos dizer assim, para melhor a gente entender, de tudo que eles viam desde o surgimento do globo, quando o globo ainda era uma bola de fogo, depois foi se resfriando, no que foi se resfriando foi tornando o planeta que nós temos hoje. Ali houve muito cataclisma, um em cima do outro, e eles viam e presenciavam isso tudo, porque isso tudo foi extraído dos arquivos do infinito. Lembra que eu falei que quem descreve isso seria o Leon Denis? E eram retiradas e impressas nas vibrações da luz. E esse processo todo, para melhor a gente perceber, seria a holografia já existente na Terra. Quer dizer, uma forma bem míope, né, da gente poder entender o que acontecia. Uma coisa única acelerar tal conquista da ciência para a humanidade, o domínio moral nas suas sociedades. As observações e estudos eram limitados ao que o estado de como eles se encontravam. Até que passaram ao estudo de si mesmo, né? Começaram vendo toda a criação do mundo e chegou na hora que eles começaram a se ver gerado por um pai amoroso que nada quer senão que os seus filhos se amem, né? Por isso que Deus quer que a gente se conheça. E Camilo relata o seguinte: e hoje, às vésperas da nossa volta à Terra, que agora conhecemos desde o seu nascimento, apenas averiguamos que nada pudemos aprender ainda, que apenas soletramos as primeiras letras do plano material terreno. E isso foi muito bom ele reconhecer isso, porque isso significava o quanto nada nós somos, né? Quanto pequeninos em relação ao universo nós somos. Nem soletrando ainda nós estamos em relação a tudo isso que Deus criou e cria constantemente. E de que forma poderiam nossos mestres ministrar tais aulas, tomando visível no nosso presente e aconteceram milênios, né? Porque eles não tinham conhecimento nada disso. E olha que espetáculo que eram as aulas. Imagina, desde o Big Bang até a Terra do jeito que é hoje, estamos falando de suicida. E isso era um privilégio, né? Como reconstruir com tanto realismo ao ponto de apavorar-nos as idades primitivas do planeta, os períodos devastadores pelo tempo. Vimos também que vivemos todos em plena eternidade, somos cidadãos do infinito, e para a eternidade o que existe é somente o momento presente, sem ocasos. Nós temos que entender que nós somos viajores do tempo. Precisamos viver o hoje, o aqui e o agora. Porque é o que a gente faz agora, exatamente agora, que vai refletir no amanhã, que vai refletir daqui a meia hora, porque daqui a um minuto, esse minuto que nós estamos vivendo agora já se tornou passado. E é necessário que a gente esteja aqui agora, nesse momento, assistindo a aula, limpando a mente de todas as situações de barulho, de cachorro, de louça na pia, a máquina de lavar quebrou, porque agora é um momento nosso e nós temos obrigação de nos dar, de nos ofertar esse momento presente, porque esse momento presente vai fazer diferença no nosso futuro.
E aí ele continua dizendo, a eternidade vive do presente, porque justamente é esta a sua particularidade. E o presente que constituímos o nosso futuro. E Marikitanda nos diz o seguinte, a eternidade é o relógio sem ponteiros, porque é eterno. A gente tem que aproveitar todos os minutos que nós temos para que a gente possa viver essa eternidade de uma forma mais digna, feliz e podendo co-criar com o Pai. E esses momentos de estudos entreviam no departamento hospitalar, você se lembra? Onde os exilados iniciavam o conhecimento da sua própria qualidade de espírito, sem atingir o pormenores da cidade esperança. Mas eles também usavam aqueles diademas, eles se lembra do Agenor Penalva, que colocou o diadema, que ele viveu toda a vida do passado e que ele tinha abandonado a mãe dele, colocado a mãe dele para um outro país e ela se tornou-se moradora de rua. Então é esse diadema que eles viram já no departamento hospitalar, né, lá do Hospital Maria de Nazaré. E tudo que viram, o Pai amoroso, que de coisa alguma necessita, que nada quer senão que nos amemos uns aos outros. Então a experiência de cada um, eles estão começando a vivenciar que o Pai nos ama, nos dá o tempo inteiro oportunidade. E essa oportunidade é a reencarnação, que temos a oportunidade de reescrever nossa vida, de reescrever nossos momentos, de reescrever o dia de amanhã. Amanhã eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa mais apaziguadora, eu quero ser uma pessoa que consiga entender aquele ser irritadiço que está na minha frente, porque nós podemos planejar isso, e isso está nas nossas mãos. E aí finaliza o capítulo, a metade do capítulo passado, que vem falando das leis naturais, né, da criação do mundo e coisa e tal. E agora vamos iniciar o segundo momento, a segunda parte. E aí Epaminondas explica o seguinte: pelo decorrer do aprendizado, a tríplice natureza humana, provando praticamente sua tese com análises levadas a averiguações em torno de vocês e dos outros. Então ele começa que naquela hora eles iam começar a fazer uma averiguação mesmo, tanto quanto deles, como de todos os outros, como nós vamos ver a seguir. E qual era o objetivo dessas averiguações? Trabalhar o preconceito e o orgulho tão arraigados ainda dentro deles. Porque todos eles eram preconceituosos e orgulhosos. E Epaminondas expôs a realidade das vidas sucessivas, suas leis, as suas consequências benéficas, sua finalidade sublime e a necessidade para a evolução do ser. Então ele começa a expor todos esses itens para todos eles. Ele mostrou também que a jornada seria espinhosa para a elevação. E isso nós sabemos. A nossa estadia aqui na Terra, a nossa pequena passagem aqui nesse planeta, é uma passagem espinhosa. Porque todos nós sofremos, todos nós temos dificuldade, todos nós passamos por situações em que nosso coração chora e que nossa mente fica perturbada. Todos nós passamos por isso. Porque o renascimento e renovação em campos carnais é um estágio muito grande. Ainda temos os estágios além túmulo. Porque nós continuamos no plano espiritual, como nós podemos ver com eles, que os nossos ensinamentos continuam. Os labores são ininterruptos num e no outro plano. As vidas são sucessivas. Eu estou aqui como serrana, depois eu não sei com quem eu vou ser numa outra encarnação, que possa me dar maiores possibilidades do que nessa como serrana, de crescimento, de evolução e de aprendizado. E viram também, e ele mostrou a jornada, que é a eternidade do ser. Ele mostrava uma realidade amarga, porque nada era bonito, né? Porque ali, suicida, qualquer coisinha pouquinha era uma dor muito grande. Porque eles cometeram o maior crime que eles podiam cometer, que foi contra eles mesmos. E derrubava velhas convicções filosóficas. Imagina você começar a estudar e começar a tudo desmontar na sua frente,
o que você já achava certo não era mais, o que você acreditava você já não acredita mais, destruía arraigados preconceitos religiosos acomodativos, porque a religião nos dava, tipo assim, eu fiz um monte de besteira, vou na igreja, me comungo, pronto, estou absolvido, como uma hóstia, rezo 500 Pai Nosso, 500 Ave Maria, e ali está totalmente já quitado. E o estudo, a terceira revelação, que é o Espiritismo, nos mostra exatamente ao contrário. A gente tem que merecer pelo nosso esforço para que a gente possa se modificar. E se modificar é muito espinhoso, porque a gente inclusive modifica os conceitos científicos, modifica o orgulho cego do fanatismo, do materialismo. Porque todo mundo tem um pouco de materialista dentro de si, né? E esse estudo era, por vezes, muito chocante e com muitas emoções, porque Epaminondas não era o fofinho que era o Aníbal de Silas. Ele era intransigente, ele era um juiz muito severo. E Camilo vai e nos diz o seguinte: e os estudos se prolongam, agora não mais no recinto fechado da sala de aula, mas em excursões em pleno espaço, viajando através do infinito, como universitários em cursos práticos. E qual era o objetivo dessas excursões? Conhecer certas particularidades da personalidade humana. Então, era um estudo científico muito aprofundado. E Soria Omar era o catedrático dessa nova modalidade, fazendo-se acompanhar de adjuntos lúcidos e igualmente versados. Agora não mais como internos, né? Agora os estudos que eles estavam fazendo, eles não eram mais aqueles internos como lá no Hospital de Maria de Nazaré, que eles foram visitando todos os departamentos, começando pela torre, manicômio, reencarnação e outro que eu não estou me lembrando no momento. Ali eles eram ainda internos, que eles estavam conhecendo o Hospital Maria de Nazaré e seus departamentos. E passaram por todos eles. Mas agora eles não eram mais internos. Eles visitavam os departamentos hospitalares, observando a constituição dos corpos astrais dos irmãos em débito, assistido por Teócrito, lembra? E Roberto de Canalheiros. Então eles voltariam ao local de origem, da onde eles chegaram lá no hospital, e aí eles já estariam ali não mais como internos. E é muito interessante porque eles vão olhar para o outro e o outro vai ser o reflexo deles, porque eles vão ver a cada passo que eles passaram, por cada situação, só que agora eles vão estar no formato de observadores. E desciam a terra periodicamente, visitando durante anos consecutivos hospitais, casas de saúde, residências e prisões, lembra? Porque era muito dificuldade para eles falarem através dos médios, então, para uma forma que eles tinham de progredir, de crescer e evoluir, era através dos hospitais, desse trabalho que ele fazia com eles. E Camilo frequentemente era imposto o doloroso dever de acompanhar o desligamento penoso, como se eles fossem médicos. Então eles eram levados para ver mesmo o desligamento, como é que era o rompimento do fio de prata. E qual era o objetivo disso tudo? Estudar todas as modalidades de fenômeno de separação de um espírito do seu invólucro carnal. Então aqui a gente vê que tem todas as modalidades, porque eu quando li isso aqui, isso me chamou muita atenção, porque uma vez um aluno meu, quando eu dava Entre o Céu e a Terra, ele desencarnou e eu fui ao enterro dele. E lá no enterro dele, meu mentor mandou, que eu estava lá em cima tomando café, e mandou que eu descesse, e eu vi o desligamento do fio de prata. Porque a gente tem a impressão que desencarnou o fio, logo desliga. E na verdade não é assim. O fio custa a se desligar, existe todo um preparo, existe todo um processo,
Porque eu sempre achava o desligamento assim muito poético, né? Uma forma assim muito linda, que aí chegaria o espírito. E na verdade não foi assim. Porque esse meu aluno ele ia ser cremado. E como eles não tinham dado as 72 horas, porque a família não era espírita, precisou fazer a força. E eu não vi, e não foi nada poético esse desligamento. Então eles viram as modalidades de desligamento dos espíritos. E todos os desligamentos são penosos. Vamos ver o desligamento do irmão Jacó. O do meu aluno, que eu vi, era como se eles tivessem, assim, eram dois espíritos, um do lado do outro, né, do caixão, seriam os mais iluminados, e teriam alguns outros que circundavam o caixão todo. E aí foi feito, aí eu ficava exatamente atrás deles, sentado. E aí eu via que eles faziam muita força com o braço, até que teve uma hora que se rompeu mesmo. Mas, gente, era um esforço muito grande que o espírito fazia para... Ai, o cabelo tá entrando no meu olho. Que eles faziam. E temos também o desligamento do irmão Jacó, do livro Voltei. O irmão Jacó, que antigamente os corpos eram velados nas suas casas, em cima da mesa. Era assim uma coisa que eu acho que devia deixar tudo muito, muito traumatizado. E aí eles não estavam conseguindo fazer o desligamento do irmão Jacó, porque todos os fluidos, que eles chamam de fluidos gravitantes, esses fluidos gravitantes são todos os utensílios de ordem pessoal do espírito que está aqui, desencarnou. Então, até esses fluidos da própria roupa, dos móveis, atrapalhavam o desenlace do irmão Jacó. E aí, Dr. Bezerra e a filha do irmão Jacó levaram o irmão Jacó para a praia, porque o mar, a praia, toda aquela energia é uma energia muito boa para desligamento. Inclusive, o outro espírito estava com ele, não me lembro o nome agora, falou que eles estavam ultimamente levando os espíritos para fazer o desligamento à beira-mar, porque era muito mais fácil em função de toda aquela energia. E foi ali, e que ainda demorou algumas horas para o desligamento acontecer. E ele, quando voltava assim, né, muito curioso, querendo ver tudo, a filha dele falava: pai, relaxa, precisamos ainda fazer o desligamento, ore. E ele não conseguia orar, porque ele queria ver o Dr. Bezerra, ele queria ver todo mundo e ver o que realmente estava acontecendo, porque ele tinha essa curiosidade dentro dele. Então você vê que só aí já tem 2 desencarnes diferentes, né? E acredito que vocês devem conhecer algum outro. E aí, continuando, era ali que Soriá Omar ministrava suas aulas magistrais, catedrático, genial, digno de ser ouvido por discípulos prosternados e reverentes. Onde eram ministradas essas aulas? Sobre os sons elegantes dos pássaros mimosos que ficavam esperando o dia amanhecer, as sombras das augustas dos ciprestes folhudos, e pela calada da noite bordada de estrelas como o resplandecer do astro-rei. Então, pela essa descrição que André Luiz nos dá, a aula era dada ao ar livre, né? E tem melhor sala de aula do que ao ar livre, não é verdade? Ele ouvia os pássaros, e olha que era uma aula difícil. Ele via os pássaros cantar, eles ficavam às sombras dos ciprestes, eles ficavam vendo os brilhos das estrelas, enquanto isso recebendo aquele conhecimento maravilhoso do Soriá Omar. E o aprendizado implicava na contemplação de muitas desgraças alheias, nas dores superlativas, nas intraduzíveis angústias e nas misérias e desesperações. Então, todos esses itens faziam parte da aula do Soriá. E não são temas, conforme nós podemos ver, e a gente há de convir que o suicida tem uma capacidade de assimilação bem reduzida, em função do que eles fizeram com a sua própria vida. E as matérias eram muito difíceis. E qual era o objetivo desse aprendizado? Aprender o domínio das emoções. E isso é um alerta para nós também.
precisamos dominar as nossas emoções, impor serenidade às forças mentais como ao sentimento. Não deixar se envolver nem começar a ficar enlouquecido, porque a emoção tira totalmente a nossa serenidade. Tanto quando é alegria quanto é tristeza. A alegria demais é ruim e tristeza também demais é ruim. E refletir a fim de aplicar esforços no sentido de auxiliar e remediar situações. Quer dizer, eles tinham que ter o controle disso tudo para que eles pudessem dali para frente começarem a trabalhar, para que eles pudessem auxiliar o próximo sem que eles ficassem perturbados, desequilibrados com aquilo que eles poderiam estar vendo. E não perder tempo precioso com lamentações estéreis e lágrimas improdutivas, porque eles tinham muito essa tendência, eu fiz isso porque eu era um coitado, porque eu fui ficando cego, porque eu estava tuberculoso, porque Eulina me largou, porque todos eles tinham um motivo de ficarem se lamentando, não é verdade? E a pior impressão que eles tiveram foi quando foram obrigados à observação dos desprendimentos prematuros ocasionado por um suicida. E ali foi uma dureza muito grande, porque eles estavam diante deles mesmos. É como se eles estivessem olhando para eles mesmos, porque eles já passaram por aquele fato de tirar a vida dele. E qual foi o resultado deles assistirem o desprendimento prematuro, né? Que ainda não estava na hora daquele ser que estava tirando a vida. Eles entraram em loucura loucura total. Aquilo desequilibrou eles de uma tal forma que eles não conseguiam mais se controlar. Vendo aquelas cenas, porque eles voltaram para o passado dele próximo e estavam diante daquele momento que um dia eles já estiveram ali. E qual era o efeito dessa observação? E aí Camilo relata. O tono abominável dessas passadas raivas avolumavam-se na febre de reminiscências malvadas, desorientando-nos, fazendo-nos resvalar para alucinações coletivas. Todos eles ficaram naquele desespero. E qual o objetivo de ver uma cena e entrar no desespero, né? Qual era o aprendizado dessa observação que levaram eles a uma alucinação coletiva? Impondo silêncio às emoções. Olha que interessante, né? Repelir gesticulações alucinatórias. Porque, tipo assim, um que cortava o braço tinha aquele cacoete, lembra? O que morria enforcado tinha aquele... Então, no meio daquela alucinação, ainda vinham os cacoetes de quando eles se suicidaram. Porque aí eles voltaram para aquele pretérito, né? E o que os guardiões faziam nesse momento de desequilíbrio coletivo? O que acontecia nesse momento para controle deles? E aí vocês vejam só, chicoteando ao contato benévolo de suas terapêuticas fluídicas, as hesitações mentais provenientes das recordações até que o presente se impusesse. Ou seja, para que eles pudessem se restabelecer, para que eles pudessem retornar à situação dele normal, eles eram chicoteados e era uma terapêutica fluídica. Olha que interessante, né? Já imagina aquele negócio assim, tchá, tchá, tchá. E aquelas chicoteadas traziam eles para o presente, porque eles tinham voltado para aquele momento que eles tinham largado o seu invólucro carnal da pior forma possível. E para que eles estavam fazendo esse estudo todo rigoroso? Por que eles estavam passando por um aprendizado rigorosíssimo, sem poupar nenhum deles em nenhum momento, né? Porque assistir o desligamento de um suicida foi alucinógeno para todos eles. Porque eles voltariam ao Vale Sinistro. Porque ali eles retornariam. Porque não tem como você conhecer a você mesmo se você não vai para o seu ponto de partida.
E eles voltaram ao Vale Sinistro, depois de todas essas aulas que eles tiveram, fazendo parte dos estudos práticos. Lembra que eles tinham, dali para frente eles iam ter estudo prático? Não ficariam mais só dentro da sala de aula? E eles entregavam a caravana de socorro fiéis ao aprendizado sublime. Porque ali eles teriam que ter o controle das emoções quando chegassem no Vale do Suicida. E o objetivo de voltar no Vale do Suicida, o Epaminondas explica a todos eles e a nós também. Nenhuma tentativa para reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Então ali eles estariam diante deles mesmos. Por isso que foi necessário que eles observassem o desligamento de um suicida, porque era para o vale que eles estavam indo. Ali seria o momento que eles iam tirar toda a ignorância de tudo que eles fizeram e eles podiam estar de frente. Eles estariam olhando para todos aqueles que passaram, que estavam ali no Vale do Suicida, como eles estiveram um dia. E no Vale do Sinistro, né, que é do Suicida, eles puderam ver tudo porque eles passaram. Aí Camilo relata: tivemos ocasiões de assistir irmãos nossos imersos na mesma situação de calamidade que tão bem conhecíamos, examinando-os com nossos mestres, a vermos se estariam em condições de alcançarem até o departamento da colônia. Quer dizer, se lembra que a caravana passava e ali eles iam recolhendo os suicidas que já estavam em condições de poderem ir para o Hospital de Maria de Nazaré, por ter perdido já o fluido correspondente aos anos de vida que eles ainda que teriam que viver. Então ele vai e começa a fazer esse trabalho de reconhecimento daqueles espíritos que estavam ali, quem teria já o seu fluido vital já ter sido terminado para que pudesse ser recolhido. Piedosamente falávamos encorajando, consolando, mas não éramos compreendidos, passávamos anonimamente. Lembra quando eles estavam nas cavernas? Eles só conseguiam se ver, né? Cada um no seu caguete, cada um no seu looping, né? Cada um no seu desespero. Eles não conseguiam perceber. Eles viam a caravana passando, mas eles não identificavam que alguém estaria ali falando com ele em algum momento. E Camilo só percebeu que isso aconteceu quando ele foi trabalhar, né, sob auspícios dos espíritos mais evoluídos, para poder fazer esse recolhimento. E foi assim que soubemos ter sido nós, outrora, também benevolente assistidos por outrem, sem que nossas precárias condições o suspeitassem. E após as aulas, eles tinham que apresentar. Olha só, isso tudo era uma aula, tá? Eles estavam ali no caráter de observação, de estudando, vendo como as coisas aconteciam. E depois que eles passavam por essa aula, porque isso era uma aula, eles tinham que ver os pontos construídos por eles mesmos, né? Eles tinham que anotar tudo. Criar exemplos em teses, extraído das análises feitas por eles mesmos em função da aula prática que eles tiveram. E tudo que viessem provar o aproveitamento da iniciação psíquica. Então, olha só a matéria que eles tinham. E o material fornecido pelo instrutor para o trabalho a ser apresentado, porque não era só escrever meia dúzia de palavras, não. Existia uma apresentação da tese que eles tinham feito, da aula prática que eles participaram. Então, eles recebiam álbuns belíssimos. Nossa, quando fala álbum belíssimo, você, ai meu Deus, eu queria ver. Cadernos, né? Porque na época ainda era da época do caderno. Livros lucilantes, quais flósculos de estrelas. Inclusive, quando eu dei aula no nosso lar, tinha uma biblioteca lá na casa da dona Laura. Aí eu conversando com a Cláudia, eu falei, Cláudia, quando a gente chegar lá, vamos direto para aquela biblioteca, porque eram livros escritos pelos espíritos, não eram esses livros que a gente tem aqui embaixo, né? E voltando, né? E aparelhos. E esses aparelhos, isso aí já é minha criatividade, o que seriam esses aparelhos que eles recebiam para poder fazer a apresentação do trabalho, né?
Para mim, eu acho que era uma espécie de computador, que ali eles faziam um PowerPoint ou uma coisa mais moderna, né? E depois aquilo era reto projetado de alguma forma e aquela apresentação era feita. E ainda tinha também que eles faziam algumas análises extraídas pelos exemplos das aulas. Então, acredito que também era um computador que eles anotavam, como se fosse um caderno, porque aqui eles também recebiam cadernos, para fazer essas anotações das explicações que eles recebiam durante as aulas. Então, você vê há quanto tempo esse livro foi escrito, e já existia ali aparelhos, né, que fosse tipo um holograma, que você via em tempo real tudo. Olha como o plano espiritual é sempre muito, infinitamente muito mais adiantado que nós. E Camilo relata o seguinte: daí a criação de minhas novelas e a ansiedade de digitais obras ao médios, durante as aulas práticas existiam permissão para fazê-la. Então, essas aulas práticas, ele já tinha um caderno que ele tinha que anotar no computador, ele começou a escrever esse livro, Memórias do Suicida. Porque ele tinha interesse de passar essa experiência para os encarnados, para nós sabermos o que é tirar uma vida, para que nós pudéssemos entender como é que nós chegamos na erraticidade, para que nós pudéssemos entender o período que a gente fica num vale, perdendo os fluidos que nós deveríamos ainda ter gasto durante a encarnação. E ali ele tinha essa ansiedade de mostrar para todo mundo: gente, não faz isso, porque não existe morte. A morte não existe. Existe mudança de esfera, mudança de plano, mas a morte do espírito não acontece. E para esse trabalho que ele estava fazendo de anotações, ele durou cerca de 30 anos, escrevendo algo, né, que relatasse as condições que eles se encontravam. E quais eram as matérias estudadas? Porque eles tinham que fazer um relatório de tudo, né? Eles estudavam a gênese planetária ou cósmica, que é a pré-história, né, como nós vimos, a evolução do ser, a imortalidade da alma, a tríplice natureza humana, as faculdades da alma, a lei das vidas sucessivas em corpos carnais, terrenos ou reencarnação, medicina psíquica, magnetismo, ou seja, noções do magnetismo transcendental, moral cristã, que é o evangelho, a psicologia de civilizações terrenas, e alternando com as aulas do evangelho, né, que o Epaminondas dava. Isso tudo eles tinham que fazer, essa apresentação, fazer uma análise com conteúdo e mostrar efetivamente o que eles aprenderam de cada aula que eles tinham. Então, eles não estavam ali de bobeira, eles estavam trabalhando. Imagina, com cada matéria dessa e cada aula que eles tinham que fazer esse resumo todo. E todos os estudos eram enriquecidos com a prática da exemplificação. Ocasionava grandes angústias, porque exemplificar não é fácil não. Arrancava lágrimas, os desesperos abatiam de tal forma que eles ficavam doentes. E eu, quando eu li isso, e toda vez que eu leio, eu acho interessante, que o espírito também adoece. Adoece o quê? No perispírito dele? Não, é uma doença moral. Eles ficavam realmente abatidos moralmente de poder ter que participar dessas aulas e fazer essa apresentação da matéria. Porque era ali que os instrutores iam ver se eles aprenderam ou não, se eles entenderam ou não, porque o tema é conhece-te a ti mesmo. Então ali não dava para disfarçar, não dava para enganar, não dava nada. E no primeiro dia de aula, Epaminondas de Vigo diz o seguinte: nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos, né? Era obrigatório a autoanálise, olhar para si mesmo sem máscara, sem desculpa, porque o ser humano é muito habituado ao desculpismo. Será imprescindível, primeiramente, averiguarmos quem somos, da onde viemos e para onde iremos. Com que objetivo? A fim de se convençam do valor da nossa própria personalidade e a sua elevação moral. E que somos espíritos eternos, que a morte não continua, ter noção da reencarnação, o objetivo da reencarnação,
por que estamos aqui e por que temos que passar por todas essas situações. E qual era a impressão que eles tinham dessas aulas de Epaminondas? Eram tão importantes quanto apavorantes. Era um curso de domínio de paixões, exatamente o que eles não tinham, dos instintos, também que eles não tinham, e dos desejos, das emoções, que eles também não tinham esse controle de nada disso. Então era uma... Epaminondas para ele era assim um pânico, era um pavor o dia da aula dele. Porque tudo que eles tinham que analisar era exatamente tudo aquilo que eles não tinham. Então eles tinham que fazer essa averiguação em relação a eles mesmos. E o primeiro escolhido para essa análise de personalidade foi o Amadeu Ferrari. E quem foi Amadeu? Brasileiro de origem romana, natural do interior de São Paulo, tinha um câncer que começava na região glótica e suicidar aos 37 anos de idade. E qual foi o motivo do suicídio dele? Julgando possível escapar à vergonha da prisão porque ele havia roubado. E Epaminondas perguntou a Amadeu, qual é o seu nome? Que ele era totalmente intransigente. E Epaminondas parecia um juiz inflexível e o que o julgaria arrastando até a sua consciência, porque o objetivo da matéria era esse, te levar até a tua consciência, para ali você ver que você errou, como errou, por que errou e como você vai fazer para recuperar aquele tudo. E aí desenhava em sua mente, aí a gente vai ver a diferença de Epaminondas pro Aníbal. Enquanto o Epaminondas era um juiz inflexível, Aníbal desenhava na mente deles a passagem de Jesus, a imagem de Jesus. Imagina ver aquelas aulas todas passando pela nossa cabeça como se a gente estivesse em tempo real. E aí a gente vai ver agora a diferença do Epaminondas para o Aníbal. Epaminondas pergunta, qual é o seu nome? E Aníbal pergunta assim, qual é o vosso nome? E aí o rapaz responde, onde resides? E aí a terceira pergunta foi, por que procuraste abandonar vosso destino, confiando a ilusão do suicídio? Assim, todo fofinho, né? E aí vem Amadeu, com aquele desculpismo, falando o seguinte, infelizmente, senhor, foi apenas um pesadelo, uma alucinação. Eu não me pude matar, embora eu desejasse, pois que estou aqui vivo. Louvado seja Deus, estou vivo. E aí Epaminondas, vendo que ele estava já dando uma volta, aí ele vira e fala assim, retornando o interrogatório dele. Reitero a interrogação, Amadeu Ferrari. Por que desejaste desaparecer da presença de vós mesmo, como de vosso semelhante, quando o poema do universo cantava a vosso redor, no sacrosanto dever dos compromissos? E aí Amadeu Ferrari fica já apavorado e começa a relatar, Senhor, eu desmaiei, não, sim, aí começou a engasgar, aí ele vira para ele e fala assim, mas responderei aqui em presença de todas essa assistência, estarei, pois, novamente defrontando um tribunal, porque eles eram orgulhosos, né? Eles estarem desnudados na frente de todos eles, menor graça. E Epaminondas diz o seguinte, existe sim um tribunal e todos vós o defrontareis. É a vossa consciência que inicia a despertar da longa letargia que há séculos a mantém chumbada às mais deploráveis inconsequências. E qual era a função de Epaminondas? Orientar, a fim de que aprenda a abandonar o orgulho e que o cega há muitos séculos, impedindo de reconhecer a sabedoria das leis que regem o destino da humanidade. E Amadeu fica apavorado, né? E ele começa a falar, Senhor, a miséria, a enfermidade, o desânimo foram a causa. Cometi uma falta grave, forte, tão dolorosas circunstâncias. Não tive outro recurso, Senhor, a não ser fazer o que eu fiz, porque eu fui preso, fiquei doente. Porque todo mundo senta no puff do coitadinho, né? A desgraça é tamanha, eu não tenho culpa de nada. Quem tem culpa é a minha miséria, a minha doença, o meu desafeto.
E aí Epaminondas começa: considerai-vos inculpado, honesto, honrado após o mesmo ato? E aí ele fala, após o mesmo ato, ou seja, não era a primeira vez que ele estava se suicidando. Já tinha havido uma outra encarnação em que ele se suicidara. E aí Amadeu justifica: eu era bancário e lançou mão do dinheiro para cuidar do meu câncer. A ameaça do câncer me desorientava. O ideal de amor desmoronava, porque era nessa parte, né? Ou era na prisão ou era na morte. E aí ele escolheu o quê? A morte, né? A fraqueza diante da expiação que tinha que passar, ele tinha débitos para quitar. Por isso que ele estava tendo isso tudo. Ele não estava tendo câncer, desilusão amorosa, falta de dinheiro, se ele não tivesse que vivenciar aquilo, né? E ele finaliza o seguinte: misericórdia, eu tremo e vacilo, não compreendo bem. Tipo assim, né? Ai, meu Deus, não estou entendendo. E aí Epaminondas diz: duro e inflexível, ele responde: pois irei compreender, Amadeu Ferrari. É imprescindível que o compreendeis. E como Epaminondas o faria para compreender? Fizeram que Amadeu se sentasse numa tela espelhada e colocasse aqueles diademas, lembra? Que essas diademas fazia retroprojetar tudo que ele tinha acontecido em outra existência, ou na existência pregressa. E ele voltou para a plateia, para todo mundo, antes de iniciar, e falou o seguinte: ficais atento, a história desse vosso irmão também é vossa história. Suas quedas, mas não representam que as quedas da própria humanidade em luta diária com as próprias paixões. Não devereis comentar o que aqui ides presenciar. Já chamou a atenção de todo mundo, porque todo mundo ia ter que passar por isso. E ele continua: impunham Amadeu para que ele voltasse o pretérito, para a fim de poder ele ver o motivo de toda aquela situação dele. E aí, agora nós vamos presenciar o drama dele, antigo e moderno, vivido por Amadeu Ferrari. Era ano de 1840, era de nacionalidade portuguesa. Amadeu era traficante de escravos de Angola no Brasil. Os castigava com fome e sede, separava as famílias e vendia, de forma que nunca mais eles se reencontrassem. Enriquecera no comércio abominável, não se poupando trabalho à frente das torpes ambições. E a causa do câncer dele, da língua e da garganta, sabe qual era? Porque teve uma vez que ele violentou uma jovem escrava negra, que ela mal tinha saído da infância. E a jovem ficou com tanta vergonha do que ele tinha feito com ela, que ela vai e se suicida. E aí vem o pai, velho escravo de 60 anos, olha só, né? 60 anos naquela época, era velho escravo, despertando despertado de louco de dor, ele começou a gritar para todo mundo ouvir o que ele tinha feito com a filha e que ele era responsável de que ela tivesse se matado. E aí qual foi a consequência dele? Qual foi? Ele manda os capatazes dele queimar a língua do velho escravo em brasa até o ponto dele desmaiar e cair em convulsões e agonia de dor. E aí Amadeu Ferrari se reconhecia realmente ali tal como ele era, portador de paixões inferiores, múltiplos defeitos e vultuosos deméritos. Batia-se violentamente, desorientado, porque aí entra em pânico, né? E Amadeu falava: perdoa-me, Senhor. E ele gritava em expressão de dor e arrependido, e ele fala: essa foi a causa da existência expiatória dele, o câncer na garganta. Não existe uma causa sem efeito e nenhum efeito sem causa. Ele estava passando aquele problema ali, porque com quem o ferro fere, com o ferro será ferido. E aí Amadeu, naquela alucinação, ele pede a sua própria reparação. Pediu para que visse a própria língua, assim como a boca e a garganta, desaparecerem sob a torturação de qualquer malefício. Que ele sofresse o suplício da fome e da sede, e que nem mesmo pudesse falar a fim de se queixar, e que todo se afastasse com o asco dele, deixando expurgir sozinho a sua noda, a sua doença. E aí a gente vê que a pessoa, para reparar, ela tem que ter consciência, obrigatoriamente tem que arrepender, como foi com a Genô Penalva.
E aí, esse inevitável retorno às reencarnações expiatórias que ele teria, outra vez pobre, outra vez com câncer e outra vez sem dinheiro. Mas uma encarnação, seria necessário mais de uma encarnação para fazer uma reparação desse estrago todo que ele fez. E como foi a encarnação do velho escravo? Porque ele desencarnou e voltou. Ele voltar à Europa feliz, tendo enriquecido às custas do trabalho honesto. E Amadeu Ferrari? Os espíritos relatam, né? Vemos se debater perdido em pleno sertão africano, atacado por hedionda falange de fantasmas negros sedentos de vingança. E aí ele acabou enlouquecendo, porque os escravos começaram a ficar tanto em cima dele que ele foi levado à loucura. Vagou desesperadamente, presa das mais absurdas alucinações, flagelado pela mente que só se alimentava do mal. A cada súplica que ele fazia, a resposta que ele tinha da súplica, pedindo a Deus que o aliviasse, ele escutava o quê? O choro dos escravos que morriam de saudades pela separação que ele fez dos seus filhos. E depois de muito sofrer, um dia ele viu Felício, que era o nome do escravo, caminhando ao seu encontro. Felício vinha sereno e compassivo, estendendo-lhe a mão à destra, no intuito de erguê-lo, e falava o seguinte: venha daí, Nhonhô, levante-se, vamos embora. E aí a gente vê a beleza da atitude daquele escravo que perdoou o seu algoz com tudo aquilo que ele tinha feito. E Epaminondas nos diz: emitia conceitos, levantando a psicologia das personagens apresentadas. E aí, gente, é um alerta muito grande isso pra gente. A sociedade brasileira, meus caros discípulos, sofrem hoje e sofrerão ainda, por espaço de tempo que estará ao seu alcance, o dilatar ou reprimir as consequências da iniquidade que, em pleno domínio da era cristã, permitiram fosse cometida em seu seio. Foi crime coletivo e será a coletividade que expiará e reparará a grande desonra, o grande martírio infligido a uma raça carecedora de amparo fraternal da civilização cristã. E sobre essa civilização criminosa, para que por sua vez a absorvesse em pelejas posteriores, a se purificarem do acervo da maldade, infâmias praticadas. E até que a voz celeste do nosso misericordioso diz que ali eles já começariam a cessar, seriam apaziguados. E quais são esses povos que reencarnaram na África, né? Porque ali nós vemos todo tipo de miséria, de fome. As grandes falanges romanas ilustres do Império de Césares, dos patrícios orgulhosos, de guerreiros altivos, autoridades das hostes de Diocleciano, como de Adriano e Marco Aurélio, dolorosamente arrependidos das monstruosas séries de arbitrariedade que eles praticaram contra os cordeiros de Deus, né? Que eram os escravos. A humanidade tem um débito, gente, muito grande com essa raça negra. Nós temos, por mais que a gente faça, eu acho que é impagável, porque foi muita maldade por muitos anos, sabe? Nós temos que ainda tem gente preconceituosa, ainda tem gente que chama de negro de macaco, ainda tem gente que se acha uma raça superior. Dá um corpo negro para essa pessoa, para ele ver como é que tá do outro lado da moeda, né? Eu quando vejo assim um ato de racismo, gente, racismo e violência contra a mulher, eu fico numa indignação. Eu entro em prece, mas eu fico, meu Deus, como é que pode maltratar um ser humano desse jeito? Como é que pode? Bom, e eles pediram reencarnações na África, infeliz e desolada, a fim de testemunhar os novos propósitos ao contato de expiações decisivas, fustigando assim a desmedido orgulho que a raça poderosa dos romanos adquirira com as mentirosas glórias dos termínios das dignidades e dos direitos alheios. Eles suplicavam novas conquistas,
para combater o orgulho daninho que os perdera. Então, para eles pedirem para nascerem lá, eles tiveram consciência do mal que eles fizeram. E suplicavam disfarce carnal, qual armadura redentora e envoltórios negros, porque assim eles se sentiriam quitados. E os desumanos senhores expeliram sobre o cativeiro africano a marcha que eles inodoava o espírito. E quem foi o escravo Felício, né? Só temos 5 minutos. Redimido de uma série de culpas calamitosas, porque todos nós somos viajores do tempo, todos nós temos débito, todos nós temos situações para quitar. Quando existiu e exerceu autoridade sobre as ordens de Adriano, quer dizer, aquele escravo que mordeu com a língua queimada, ele já foi uma autoridade das ordens de Adriano, né? Então ele não morreu com aquela língua queimada por um acaso, porque não existe acaso na lei de Deus, nem de repente, nem sem querer. Ainda tem aquele ditado: o escândalo é necessário, mas ai daquele que lançar a mão do escândalo. Quer dizer, era necessário que ele passasse por isso. Mas voltando, voltou a Roma em espírito, terminado que foi seu compromisso entre a raça africana, e retornou à sua antiga falange. Então ele veio como negro, passou por tudo que ele tinha que passar para ele poder se redimir das situações que ele fez quando ele era autoridade em Roma, e depois de redimido ele voltou para o seu local. E Amadeu Ferrari caía de joelhos, deixando escapar um grito, enquanto que choro violento sacudia a agitação indescritível. E de repente abre uma porta silenciosa e Epaminondas autoriza que Felício aparecera, sereno caminhando para o seu antigo senhor de outra vida. Enternecido, Amadeu olha para ele com aquele olhar pávido, já reconhecendo tudo aquilo de engano que ele tinha feito, mas lentamente Felício transforma-se na atual qualidade de Rômulo Ferrari, que era o pai de Amadeu. Felício ali reencarnara a fim de prosseguir na peregrinação para a sua redenção completa. Então ele veio como pai de Felício e ele vai receber uma nova oportunidade como Rômulo, deixa eu ver o nome dele aqui, como Rômulo Ferrari. Ele vai receber uma nova oportunidade de ser pai do nosso querido, coitado, né, Amadeu, para que eles pudessem ali se reaver. E Felício ainda continua na sua caminhada de reparação. Felício recebera nova oportunidade de progresso. Sobre a escolha de outro nome, transportara-se jovem ainda para a terra de Santa Cruz, ali constituindo família e piedosamente consentindo em servir de genitor para o antigo algoz. Então ele já estava encarnado, porque ele já era o Rômulo, né? E ele ia receber Amadeu como filho para que os dois pudessem reparar. E Camilo, vendo isso tudo, ele vira e fala: ó Deus de misericórdia, seja bendito por nós terdes concedido a lei da reencarnação. Então, Camilo vê que como Deus é bom, como a reencarnação é quase um perdão de Deus para todos nós. E assim o capítulo termina, né, na segunda e última fase, terminando também a aula de hoje, avisando que a próxima aula vai ser dia 25/4. E aí nós temos uma história, a história dos africanos, né, nos mostrando quem são, né, porque ninguém está ali sofrendo à toa. Conforme Amadeu pede para ele sentir sede, para ele sentir fome, para ele ter doenças na garganta que vai dar nojo daquelas pessoas que estiverem perto dele. E ele vai passar por essa situação toda, porque a gente só quita os débitos passando pela situação em que nós fizemos o outro passar. Então ele matou Felício na outra vez, queimando a língua dele. Ele veio como Amadeu com problema de câncer, com problema de dinheiro, com problema de tudo, sendo uma pessoa desonrada. Ele não consegue vencer aquele, se suicida e vai voltar agora com uma situação reencarnatória muito pior do que ele quando era
estava no personagem de Amadeu. E isso é um exemplo para todos nós. Vamos ter a nossa vida digna, honrada, né? Vamos entender as situações que nós passamos. Ninguém tem câncer, ninguém tem tuberculose, AIDS e outras doenças mais, se não tiver num planejamento nosso. É claro que por falta de equilíbrio e de sanidade, às vezes adquirimos doenças que nós provocamos naquela encarnação. Mas vamos começar a entender a nossa encarnação, vamos começar a verificar por que passo toda vez por essa situação, porque toda vez eu arranjo um namorado que me trai, porque todo mundo tem um namorado e eu não tenho. Vamos começar a entender as nossas vicissitudes para que nós possamos lidar melhor com elas, porque na hora que a gente entende, a gente consegue sanar. E que a gente saia daqui, dessa encarnação, com o maior número de coisas quitadas, para a gente ter uma encarnação melhor na vida seguinte, né? Para que a gente consiga ter uma encarnação, porque a felicidade nós vamos tê-la na medida que nós começamos a quitar os débitos de vidas passadas. Esse capítulo ele foi muito rico, que mostra desde a criação do planeta até uma reencarnação expiatória e nos mostra o motivo pelo qual foi. Então já são exatamente 21h30, vamos levar nosso pensamento a Deus, a Maria Santíssima, agradecendo o Senhor pela noite de hoje, pela oportunidade do estudo e de todo esclarecimento em torno das nossas dificuldades, em torno das nossas expiações. Fique conosco, Senhora, agora e sempre, graças a Deus. Uma boa noite a todos, até mês que vem.